Em 28 de março de 1998, Tristan Brubaker, de 13 anos, foi para a escola. Por algum motivo, ele pediu para ser liberado mais cedo e passou as horas seguintes em uma estação de trem. Mais tarde, naquele mesmo dia, seus restos mortais foram encontrados por alguns estudantes. O jovem Tristan foi vítima de um assassino cruel e selvagem que abalou a Alemanha, e por mais de 2 décadas, o mistério de sua morte continuou assombrando a região e ainda desafia as autoridades. Rapidinho, antes de começar o vídeo, já vou te pedindo aquele apoio. Se você puder se inscrever, deixar seu comentário no vídeo, por favor, isso ajuda muito no crescimento do canal. E também quero deixar meu agradecimento ao Daniel do canal Paralelo Metafórico por ter escrito este roteiro para mim. Muito obrigado, Daniel, e vamos ao vídeo. Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter von Bernd Tristan Brubaker. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wiedersehen. I should do. Would you tell me if you knew? Would you hold it above my head and say it's all for the best? No, my life I've won. Nos arredores de Horst, um bairro da cidade alemã de Frankfurt, fica um túnel, conhecido como o Túnel de Liederbach pelos habitantes locais, que na verdade é uma pequena passagem sobre um viaduto de trem. Há uma passarela que passa por ela, muito mal iluminada, localizada próximo à saída de um rio. Mesmo durante o dia, este túnel parece incrivelmente assustador. É o tipo de cenário que você imaginaria em uma produção de um filme de terror. Inevitavelmente, o lugar se tornou o foco de muitas lendas urbanas, espalhadas por crianças e adolescentes. Por anos, muitas pessoas tentaram evitar o túnel por causa de sua reputação assustadora, embora atravessá-lo fosse um atalho muito rápido para chegar até a escola. No entanto, nenhuma criança teve coragem de passar por lá durante anos, e o túnel foi fechado desde 1998. Isso apenas reforçou sua reputação e levou a um folclore macabro sobre os horrores que espreitam nesta passagem subterrânea, escura e assustadora. Uma das histórias mais aterrorizantes sobre o túnel de Liederbach conta que uma criança havia sido horrivelmente morta em um ritual macabro que durou 2 longos dias. Surpreendentemente, essa lenda urbana é baseada em uma história real, uma história tão horripilante e tão desumana que deixa a região perplexa e chocada desde o que aconteceu há mais de 2 décadas. Mas enfim, hoje vamos nos concentrar no caso de Tristan Brubaker. Tristan Brubaker nasceu em 3 de outubro de 1984 em Frankfurt, a 5ª maior cidade alemã. Seus pais eram Iris e Bernard Brubaker, e Tristan, filho único. Durante sua infância, o garoto morou na região de Frankfurt com seus pais, que trabalhavam como vendedores em lojas locais, enquanto Tristan estudava na escola primária Walter Koch, no bairro de Horst. Apesar de ser apenas uma criança, Tristan já havia passado por uma grande tragédia em sua vida. Sua mãe, Iris, tinha um longo histórico de abuso de drogas, e em 1995, quando o menino tinha apenas 10 anos, ela tirou a própria vida na sua frente. Tristan e seu pai Bernd continuaram morando em Frankfurt. Logo em seguida, sua avó paterna foi morar com eles. Ela proporcionou ao neto uma presença acolhedora no pequeno apartamento que compartilhavam e ajudava a cuidar dele quando Bernd estava trabalhando. Como pai solteiro, Bernd agora precisava trabalhar dobrado para sustentar a pequena família. E mesmo sob os cuidados atentos da avó, Tristan desenvolveu sua independência em uma idade precoce. Ele andava sozinho pela vizinhança à tarde e à noite, embora a área em que morasse fosse um pouco violenta. Rapidamente ele se acostumou a usar o transporte público para se locomover. Em casa, Tristan era conhecido por ser muito calado, o que não era surpresa devido às dificuldades que ele enfrentou. Ele geralmente ficava sozinho e ocupava seu tempo livre com videogames.
dedicando centenas de horas ao seu PlayStation. Ele também tinha um coelhinho de estimação chamado Hopper Fred. Ele adorava animais e era conhecido por puxar conversa com todos os donos de animais que ele encontrava pelo caminho. Em seus anos de pré-adolescência, ele se tornou uma espécie de garoto das ruas. Ele começou a fumar em um esforço para se encaixar com crianças mais velhas, mas era intimidado e espancado por vários garotos da vizinhança. Isso porque, apesar de todos os seus esforços para parecer mais maduro para os outros, Tristan era um garoto calmo e muito educado. Muitos relatam que ele era facilmente impressionável e também ingênuo. Em 26 de março de 1998, o último dia de aula antes do feriado da Páscoa, Tristan acordou por volta das 8 da manhã. Em vez de se preparar imediatamente para a escola, ele se arrastou por alguns minutos antes de ligar para o seu pai. Bernd saiu para trabalhar por volta das 4h30 daquela manhã. Tristan então perguntou se ele poderia faltar à escola para visitar um médico, alegando que ele havia machucado as costas no dia anterior. Bernd, pensando que o filho estava apenas inventando uma desculpa, o mandou ir para a escola e ele o levaria ao médico quando chegasse. Tristan foi realmente para a escola naquela manhã. Enquanto caminhava, ele encontrou um amigo chamado Boris. Os dois passaram a maior parte do primeiro período fumando cigarros fora do terreno da escola. Quando eles finalmente decidiram ir para a aula por volta das 9 da manhã, o segundo período estava prestes a começar. Depois do almoço, ele disse a um professor que estava com muita dor nas costas e pediu para ir até o médico. Quando questionado do porquê suas costas estarem doendo, Tristan disse ao professor que ele havia se machucado na noite anterior ao cair de uma árvore. Mas na verdade, ele tinha se machucado devido a uma briga durante um jogo em sua rua. No entanto, ele foi liberado das aulas mais cedo e deixou a escola por volta da 1h30 da tarde. Ele então pegou um ônibus e se sentou no banco de trás, como sempre fazia. Quando o ônibus parou, Tristan desceu e caminhou a distância restante até uma estação de trem próxima, onde passaria as últimas horas de sua vida. Esta estação de trem se chama Frankfurt-Rost, localizada a apenas alguns quarteirões do rio Meno. É uma das maiores e mais movimentadas estações de trem de Frankfurt. A área costuma estar cheia de pessoas de passagem a caminho do trabalho ou da escola, e Tristan logo se tornou apenas mais um rosto jovem no meio da multidão. Por volta da 1h46 da tarde, cerca de 16 minutos depois de deixar a escola, Tristan foi filmado por uma câmera de segurança de uma loja dentro da estação ferroviária. Ele estava parado e perto dele estava um homem adulto, mas devido à péssima qualidade da filmagem, não foi possível fazer uma descrição do homem e era impossível dizer se os dois estão se comunicando ou não. Entre 2h15 e 2h45, Tristan foi visto por dois colegas diferentes na estação de trem. Eles eram alunos que foram liberados e estavam voltando para casa. Esses colegas não conseguiram oferecer detalhes específicos como a hora ou o local em que viram Tristan, mas ambos afirmaram que ele parecia estar sozinho. Um desses colegas afirmou que Tristan parecia estar esperando por alguém, mas ele não tinha certeza. Durante os próximos 40 minutos ou mais, não houve sinal do jovem. No entanto, por volta das 3h20 da tarde, uma mulher passeando com seu cachorro em um parque próximo afirmou ter encontrado Tristan. Este parque ficava a apenas alguns quarteirões da estação de trem Frankfurt-Rost, e essa mulher alegou que Tristan estava sentado em um banco do parque, fumando um cigarro. De acordo com essa mulher, Tristan puxou conversa com ela e parecia ser um jovem charmoso, muito amigável. Ele disse que amava os animais e acariciou o cachorro dela algumas vezes antes dela ir embora. Ela disse que andou por um momento antes de dar uma olhada no jovem que acabara de encontrar e disse que dois homens de aparência mais velha se sentaram, um de cada lado de Tristan, ambos estrangeiros, segundo esta mulher. E infelizmente, esta foi a última vez que Tristan Burbach foi visto vivo. Naquele dia, um grupo de crianças estava andando no túnel a caminho da escola. Eram 5 da tarde e ao passar pelo túnel encontraram o que parecia ser uma pessoa morta.
Eles correram para a escola e contaram aos professores sobre o que haviam encontrado. Os professores, talvez não acreditando neles inteiramente, os seguiram de volta ao túnel, onde realmente viram um corpo de um jovem espancado brutalmente. Às 5h08 da tarde, os despachantes da polícia receberam uma ligação destes professores e foram informados que o corpo de um jovem havia sido encontrado dentro de um túnel próximo à estação ferroviária de Rostock. Mais tarde, a polícia descreveu a cena do crime como uma das piores já descobertas em Frankfurt. Alguns até declararam o mais horrível caso da Alemanha pós-guerra. No primeiro momento, os investigadores não conseguiram identificar fisicamente o jovem falecido, tendo que confiar em uma etiqueta encontrada no local com o nome Tristan Rubach. A polícia foi capaz de determinar que ele havia sido espancado e sufocado, até ficar inconsciente a vários metros do local onde o corpo estava, provavelmente do lado de fora, quando ele se aproximou do túnel. A polícia descobriu que pelo menos um de seus sapatos havia saído durante uma possível luta corporal e foi colocado em cima de seu corpo. Enquanto estava inconsciente, ele foi arrastado até a beirada da passarela que dava para uma pequena saída em direção ao rio próximo. Lá, os investigadores teorizaram que sua garganta havia sido cortada de orelha a orelha, com o ferimento sendo muito profundo, o suficiente para atingir a coluna vertebral. Ele então foi esfaqueado várias vezes e abandonado no rio por algum tempo. Depois de alguns minutos, o assassino do jovem cometeu talvez o ato mais horrível de todos e começou a dilacerar pequenas partes de Tristan, de apenas 13 anos de idade. Foi notado pelos investigadores que suas partes íntimas foram mutiladas de seu corpo e uma grande parte da sua coxa e perna também foram cortadas. Essas partes foram levadas pelo criminoso e a polícia também não conseguiu encontrar a mochila de Tristan. Após este ataque incrivelmente brutal, o corpo de Tristan foi arrastado até dentro do túnel de Lachbach. Não se sabe quanto tempo exatamente o corpo ficou lá antes de sua descoberta, mas a perícia acredita que cerca de 17 horas. A notícia desta história bizarra e horrível chocou toda a cidade e rapidamente se tornou destaque na maioria dos jornais nos dias seguintes. Crimes como este não acontecem com frequência na região de Frankfurt, muito menos como uma criança. Era quase inacreditável para muitas pessoas. A família restante de Tristan, seu pai e sua avó, levaram sua perda de forma incrivelmente difícil. Ele era o único filho, conhecido por ser gentil e amigável, não apenas com os animais, mas também com todas as pessoas. O pai de Tristan nunca se recuperou da perda e agora, além da esposa, acabou perdendo o seu filho amado. E o pior, ambos partiram de uma forma tão trágica e precoce. Enquanto os preparativos eram feitos para o funeral, a investigação sobre o crime continuou. A polícia teorizou que o tempo do ataque e o assassinato duraram cerca de 15 minutos, devido à causa e à forma da morte. Eles também acreditavam que o assassino havia deixado a cena do crime e depois retornado, possivelmente para colocar o sapato em cima de Tristan. A polícia encontrou evidências que indicavam uma luta do lado de fora do túnel. Foi também anunciado que uma impressão digital com sangue havia sido encontrada na cena do crime e que provavelmente pertenceria ao culpado. Isso acabaria se tornando a principal evidência nas investigações nos próximos meses. Conforme os investigadores começaram a coletar depoimentos de pessoas da região, eles logo receberam um relato assustador de 3 crianças. Essas crianças estavam caminhando para um campo de futebol que ficava na proximidade do local, isso era por volta das 3h30 da tarde do assassinato, e eles planejavam pegar um atalho pelo túnel onde o corpo de Tristan foi encontrado. No entanto, conforme eles descreveram, ao se aproximarem do túnel, eles avistaram um homem de aparência estranha dentro da passagem subterrânea escura. Um pouco assustados, eles observaram um homem à distância por cerca de 2 minutos e afirmaram que ele estava curvado sobre alguma coisa no chão. Os investigadores afirmariam que essa coisa provavelmente era o corpo de Tristan. Sem saber que estavam testemunhando um assassinato, as crianças decidiram sair do túnel e pegar o caminho mais longo até o campo de futebol. Essas 3 crianças, que tinham mais ou menos a idade de Tristan, foram capazes de fornecer uma descrição deste homem para a polícia, o que acabaria ajudando os investigadores a criar um esboço com a imagem do suspeito. O testemunho deles também ajudou a estabelecer uma linha do tempo, e os investigadores marcaram a hora do assassinato de Tristan Rubach
por volta das 3h30 da tarde, poucos minutos depois dele ter encontrado aquela mulher que estava com o cachorro no parque. O testemunho dessas crianças também ganhou mais validade quando uma jovem da região forneceu outro relato sobre este homem estranho. Ela alegou que o viu saindo da área do túnel mais ou menos na mesma hora que o assassinato ocorreu. A descrição física do homem também coincidia quase que 100% com o que as crianças haviam declarado. A polícia acabaria transformando a descrição deste suspeito em um esboço, como eu falei antes, que mais tarde foi expandido e recebeu uma recriação digital, que ficou bem realista. Este suspeito tinha o cabelo loiro comprido e despenteado e usava uma espécie de trança. Na hora do assassinato, ele estava usando um boné de beisebol. Ele tinha olhos claros, possivelmente azuis, assim como a pele também clara, quase pálida. Ele tinha cerca de 1,75 m de altura e era bem magro. De acordo com todas as testemunhas que viram o tal homem, ele tinha uma aparência muito suja, como se ele não tivesse tomado banho há alguns dias. Além disso, ele parecia ter o lábio leporino logo abaixo da narina esquerda. Pelo menos uma cicatriz muito acentuada se podia ver nos lábios deste homem. A polícia também acrescentou um perfil potencial ao assassino de Tristan Burbach, que eles esperavam que ajudasse a restringir a busca de alguma forma. De acordo com esse perfil, o assassino provavelmente tinha entre 25 e 35 anos de idade, sem parentes próximos e tendências de abuso de menores ou raiva de crianças, e provavelmente ele seria um conhecido de Tristan. Todos esses detalhes foram usados pela polícia, que intensificou as investigações nos meses seguintes. Em abril de 1998, o funeral de Tristan foi realizado. Ele foi enterrado em um cemitério local, debaixo de uma árvore. Enquanto os amigos e a família do menino continuavam a lamentar, os investigadores lutavam para dar sentido a todas as perguntas. Por que um assassino cruel teve como alvo este garoto de 13 anos? Por que também que este criminoso mutilou o corpo de forma tão terrível após a morte? Seria o crime parte de algum ritual? Ou o assassino era um psicótico com interesse em canibalismo? Enquanto os investigadores refletiam sobre todas essas possibilidades doentias, eles ficaram surpresos ao saber que o assassino potencial havia feito contato com eles. No dia 7 de abril de 1998, poucos dias após o funeral de Tristan, um homem ligou para o departamento de polícia de Frankfurt de um telefone público na estação ferroviária de Horst, a mesma estação que Tristan tinha visitado horas antes de sua morte. O áudio está em alemão e em péssima qualidade, mas é possível ouvir que a voz mais audível é a do policial ao fundo do suposto assassino. Eu vou colocar só um trechinho aqui, mas eu vou dizer para você o que foi falado nesta chamada. Polizei? Christian Marder. Wie bitte? Christian Marder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ja. Umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich fest. Nesta ligação, o suspeito confessa ser o assassino de Tristan. Ele diz que planeja se entregar às autoridades e que está ligando da estação ferroviária de Frankfurt-Horst. Ele então descreve sua aparência, afirmando ter cerca de 1,80 m de altura e cabelos longos e pretos. Em seguida, encerra a ligação dizendo: "Prendam-me". Mas no momento que a polícia chegou à estação de trem, eles não conseguiram identificar ou encontrar essa pessoa. Não se sabe se eles foram capazes de encontrar qualquer evidência na estação, como filmagem ou impressões digitais do autor da chamada. A mídia logo começou a especular que este telefonema foi feito para desviar a atenção dos policiais na descrição fornecida por testemunhas oculares. Era possível que o autor da chamada estivesse tentando obscurecer a investigação e fornecer detalhes diferentes para confundir as autoridades. Algumas pessoas também apontam que a pessoa do outro lado da linha parecia estar bêbado ou sonolento. A investigação para encontrar o assassino de Tristan Burbach era, na época, a maior já feita em toda a história da Alemanha. Muitos comparam essa investigação
a de John Benet Ramsey, dos Estados Unidos, ou também a de Madeleine McCann, do Reino Unido, que você já deve conhecer. Sem dúvida, este é o tipo de caso que consome toda uma nação. Na sequência, mais de 10 mil homens nas proximidades do assassinato tiveram suas impressões digitais colhidas. A maioria deles eram homens com idades entre 15 e 45 anos, que foram solicitados a apresentar voluntariamente suas impressões digitais. Investigadores coletaram mais de 24 mil depoimentos de testemunhas e até enviaram um esboço do suspeito em potencial para mais de 80 prisões e instituições em toda a Alemanha. E mesmo com todas essas informações, a polícia lutava cada dia para conseguir encontrar pistas sólidas. A polícia passou então a investigar as possibilidades em relação à fenda labial do suspeito. Este detalhe foi fornecido por todas as testemunhas oculares que viram este homem na área em torno da cena do crime. Eles procuraram centros médicos em toda a região, na esperança que algum deles tivesse registro de algum homem com uma grave fenda labial ou cicatriz naquele lado do rosto, mas sem sucesso. As evidências recuperadas no local do crime foram exaustivamente documentadas pelos investigadores. Eles sabiam que a resposta poderia estar no teste de DNA, mas em 1998 o teste de DNA ainda não era tão comum e preciso, mas as evidências foram mesmo assim preservadas na esperança de que se pudesse levar a resposta em um futuro próximo. Essas evidências, que incluíam a impressão digital ensanguentada encontrada no local, além de algumas outras peças que foram omitidas da mídia. Um ano após o assassinato de Tristan, outra evidência veio à tona. Em março de 1999, a mochila pertencente a ele foi encontrada em uma floresta, a cerca de 25 quilômetros de distância da cena do crime. E dentro da mochila, a polícia encontrou um mapa rodoviário da Alemanha que foi impresso na língua tcheca. Como Tristan não falava ou mesmo entendia tcheco, segundo seu pai, o mapa não pertencia a ele. Quando essa informação foi apresentada à mídia, uma outra testemunha ocular alegou que na época do assassinato, ela estava na mesma área arborizada e encontrou um homem muito bizarro, não muito longe de onde a mochila foi achada. Esta testemunha descreveu o homem como incrivelmente estranho e mentalmente instável. Ela disse que ele tagarelava sobre muitas coisas bizarras e desconexas. Em determinado momento, ele disse que fazia parte da Legião Estrangeira Francesa e depois relatou sobre um rebanho de ovelhas que havia perdido de vista. De acordo com esta testemunha, o homem estranho também mencionou que tinha chegado recentemente da República Tcheca. As coisas finalmente estavam se encaixando. No entanto, quando os investigadores entraram em contato com as autoridades francesas, descobriram que este homem já havia sido identificado. As autoridades francesas disseram que ele era realmente um legionário e tinha um álibi absolutamente sólido para as datas do assassinato. Ele estava em movimento com o exército francês. Apesar da descoberta da mochila de Tristan e do possível e bizarro envolvimento do legionário francês, os investigadores não estavam nem perto de resolver o caso. Como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas ou assustadoras, um dos desenvolvimentos mais bizarros de toda a história aconteceria cerca de 1 ano e meio após o crime. Em outubro de 1999, quando a avó de Tristan decidiu fazer uma visita ao túmulo dele no cemitério, ela ficou horrorizada ao descobrir que ele havia sido profanado. Quem quer que tenha sido essa pessoa, ele cavou o túmulo e colocou uma lona de plástico ao lado da sepultura, e depois moveu o caixão de lugar e deixou a cova aberta e exposta. Não se sabia há quanto tempo o túmulo havia sido aberto, mas essa ação só foi descoberta pela avó de Tristan em outubro de 1999. Os investigadores não puderam apresentar teorias próprias para este comportamento bizarro e também aterrorizante. Nas semanas e meses após a morte de Tristan, seu caso foi dominado por uma série de teorias, a maioria das quais baseadas em fofocas e insinuações. Uma das teorias mais populares era que Tristan havia se envolvido com o tráfico de drogas e, no processo, ele se expôs a criminosos violentos. Mas não há evidências para apoiar isso. Todos sabiam que Tristan era bastante independente para sua idade, mas não morava nas ruas. Na maioria das vezes, ele estava em casa, e o boato de que estava envolvido em atividades de gangues também não tinha fundamento. E este tipo de boato
foi que começou a transformar o caso de Tristan em mais uma lenda urbana de Frankfurt. Muitos dos fatos começaram a ser distorcidos. Eventualmente, o caso começou a esfriar e os investigadores começaram a se concentrar em outros casos. E a mídia ficou sem nada além de teorias para ocupar suas manchetes. Em 2013, os investigadores reabriram a investigação, na esperança de resolver este caso arquivado que há muito os atormentava. Eles alegaram ter um punhado de novas pistas e esperavam dar uma nova vida à caça ao assassino. Uma última teoria lançada sobre o caso foi em 2016. Apontava que Manfred Seal, um famoso serial killer alemão, seria o culpado na morte do jovem Tristan. Porém, após longos meses de pesquisa e investigação, nada a este respeito foi provado e até o momento não há evidência nenhuma que Manfred Seal tenha sido o assassino de Tristan Burbach. Manfred Seal ele já faleceu em 2014 de um câncer, mas ele é acusado de 5 assassinatos. A última teoria especulada pela investigação diz que nos meses após o assassinato de Tristan, o depoimento fornecido por dezenas de testemunhas, a maioria crianças, descreveu um homem estranho perambulando pela estação de trem no período em que Tristan foi brutalmente assassinado. De acordo com essas descrições, que começaram a surgir depois que a investigação já havia começado a esfriar, tratava-se de um morador de rua. Outro colega de classe de Tristan, mais tarde, forneceu declarações afirmando que este homem era realmente um sem-teto conhecido pelas crianças locais. Essa testemunha disse que o homem se parecia exatamente com o esboço policial do assassino de Tristan e o descreveu como um indivíduo intimidador que era conhecido por seguir e aterrorizar crianças na região. De acordo com este colega de classe, o homem estranho o havia seguido pela rua em mais de uma ocasião. Essa possibilidade aterrorizante ganha mais crédito quando você leva em consideração o testemunho das crianças de uma creche local. De acordo com essas crianças, um homem que se encaixa perfeitamente na descrição foi visto à espreita de um bosque bem próximo ao local que Tristan foi morto. No dia do assassinato, este homem pediu a um grupo de crianças para comprar alguma coisa para ele na cidade e até ofereceu presentes para elas. Um dos únicos detalhes concretos que pareciam unânimes entre todas essas crianças era que o homem não tinha nenhum tipo de sotaque que soasse engraçado. Isso implicava que ele era um local e não um estrangeiro como originalmente foi teorizado. O assassinato de Tristan Burbach continua sendo um caso único, que permanece sem solução. Quando eu falo único, quero dizer que não existe nenhum outro caso como este. Normalmente, quando você lê sobre um assassinato horrível, geralmente há detalhes que correspondam a outro caso. No entanto, os detalhes dessa história são verdadeiramente e infelizmente únicos. Os investigadores na Alemanha tentaram associar o caso de Tristan a outros assassinatos e agressões em mais de 80 países, mas não encontraram nenhuma ligação perceptível. Não há nenhum outro caso que corresponda ao de Tristan, nem no modus operandi, nem no perfil da vítima. Como podemos imaginar, isso levou a anos de frustração, nos quais este crime violento continuou a pairar sobre a população de Frankfurt e toda a Alemanha. O túnel em que Tristan foi morto foi fechado, mas a história continua a assombrar as pessoas na região. Sua história se tornou uma lenda urbana entre as crianças e adolescentes locais, que exageram ou dramatizaram certos detalhes para assustar uns aos outros. O único parente vivo de Tristan era o seu pai, mas ele também faleceu em dezembro de 2014 aos 59 anos. Ele nunca se casou novamente ou teve outros filhos. No momento de sua morte, ele permaneceu esperançoso que a justiça seria obtida para seu filho assassinado. Até hoje, ainda existe uma recompensa por informações que possam levar ao assassino de Tristan, e o valor chega a 20 mil euros. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Te agradeço por ter ficado até o fim e te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço.